Boa noite, então, a todos. Comecei a gravar. Coloquei lá no chat o link para a presença. Tá? Eu peço desculpa, foi em cima do laço aí o link e o material que eu postei também no Siga foi agora há pouco. A função aí, mas... Então, vamos seguir em integração numérica, né? Nós trabalhamos na última aula com a regra do trapézio, método do trapézio, no caso, da integração. E hoje vou trabalhar com a primeira regra de Simpson. Existem algumas características, mas a fórmula está pronta ali para vocês. Eu vou compartilhar agora aqui, ó. Enxergam? Sim. Sim, professor. Tá bom. Então, eu vou praticamente apresentar a fórmula para vocês, né? E algumas características, e tem um exemplo, o cálculo de usando intervalos diferentes, né? Mas é só para que vocês entendam como que é feito essa parte da integração numérica. Diferente um pouco do trapézio, mas a intuição é a mesma, é separar em vários pequenos intervalos, né? Onde essa amplitude, no caso, continuamos com amplitude igual para todos, né? Então, eu pego um intervalo de A até B, e quanto mais em subintervalos se divide, mais preciso ele fica. A intuição é a mesma, né? Então, vou fazer uma leitura aqui. Primeira regra de Simpson, então, como foi feito com a regra do trapézio, então deve substituir o intervalo de integração de A até B de n subintervalos iguais de amplitude h, e cada par de subintervalos se aplica à primeira regra de Simpson. Nesse caso aqui, eu já estou colocando como a regra geral de Simpson, né? Para n intervalos, né? Para n, observação importante, como a regra é aplicada em pares de subintervalos, o número n de subintervalos deverá ser par. A intuição é a mesma, né? Vou dar um exemplo aqui com n, ó. Essa seria a fórmula para os subintervalos, né? Dividido em pares elementos, ou n igual a 2. Esse aqui seria o primeiro. Então, se eu subdividir isso aqui em n2, 4, 6, 8, 10 subintervalos, que essa primeira regra de Simpson, ela tem que ser um número, o n de subintervalos tem que ser um número par, né? E somando-se aqui, ó, ele vai se repetir algumas paredes daquela separação, como tinha na explicação do primeiro lá, né? Na regra do trapézio, lembra que o lado menor no primeiro era o lado maior do segundo, então se repetia. E a mesma coisa que se tu for aplicar várias regras de trapézio, primeira regra de Simpson, então se repetiria esse intervalo do y2, então por isso, quando eu junto a nova regra ali, ele seria 2y2, se vocês olharem aqui, ó, notem aqui, ó, 2y2, 4, e nada mais é do que a junção né, esse 2 aqui, ó, como ele era 1 para a primeira regra aqui, ó, e essa aqui seria uma outra parte, ó, então esse aqui se repete novamente. Então, infinitas repetições dessa regra, da primeira regra de Simpson, por isso, né, essa regra, ela
parecida com aquela outra que o H0 não, desculpe, o Y0 e o YN, que é o final, ele não se multiplica por nenhum número. Mas os internos, nesse caso, é 4, 2, 4 e assim vai. Né? Então, se vocês olharem lá, logo eu já vou fazer mostrar a fórmula aqui, ó. Observação importante, como a regra é aplicada em pares de subintervalo, o número n de subintervalo deverá ser par. Então, o n, né, de intervalos, ele tem que ser par. 2, 4, 6, 8, 10, para que se possa usar a primeira regra de Simpson. Essa é uma característica da primeira regra da integração numérica, utilizando a primeira regra de Simpson. Né? No caso aqui, a integração, então, e eu não tenho aqui a demonstração, estou direto à fórmula geral e não estou com a fórmula regra simples aqui, eu já apliquei a geral. Então, esse H amplitude sobre 3, que multiplica Y0 mais 4 vezes o Y1, mais 2 vezes o Y2, mais 4 vezes. Note que aqui existe uma alternância nos intervalos do meio. 4, 2, 4, 2, né? E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, os internos vai variando primeiro é 4, o segundo é 2, depois 4, 2, 4, 2, e assim, e os externos, né? Ele não se multiplica por nada, né? Só pelo 1/3 que está lá fora. Então, o Y0 e o YN, que é o final, né? Ele é sozinho, é só a imagem, né? A imagem, esse Y0 é a imagem do X0 e o YN é a imagem do XN, né? E assim é esse produto aqui para encontrar a integração usando a primeira regra de Simpson. Né? Vou fazer onde o A e o AB é um intervalo de integração deveria ser. Amplitude dos subintervalos, então, seria o intervalo B menos A dividido pelo número de intervalos, né? E esse N é um número par, ele está dizendo que tem que ser um número par, para que se possa aplicar essa primeira regra de Simpson. YN é a coordenada Y dos pontos conhecidos, que é a imagem dos pontos. Imagem do ponto X0, imagem do ponto X1, imagem do ponto X2, e assim sucessivamente para todos eles. Né? E aí tem um exemplo aqui, que quer saber a integração, né? A área do ponto dessa integral aqui, 4 vezes de 0 a 1, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aproximadamente, eu peguei um n igual a 2, né? Então, peguei 0, 1 e 2, como são dois intervalos, o n é o número de intervalos, e aqui tem um intervalo, e aqui tem outro intervalo, então tem o x0, que é 0, né? Por quê? Deixa eu abrir um pouquinho mais. Porque a integração é de 0 a 1, então o x0 é 0 e o xn, no caso aqui, é 1. Só que x0, x1 e x2. Né? Quando o intervalo é 2, nós temos 3 pontos. Quando o intervalo é 4, nós vamos ter 5 pontos. Sempre um ponto a mais. Por quê? Para poder fechar o número de intervalos aqui. Ó, aqui eu tenho 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos. Então, o n igual a 4 significa 4 intervalos, 5 pontos para a ligação no primeiro intervalo. A imagem desse ponto aqui e a imagem desse ponto aqui, quando eu aplico na fórmula, ó, ele não vai ser multiplicado. Mas os outros vai variando, 4, 2, 4. Então, e a amplitude é calculada, B menos A, sobre o número de intervalos. Então, voltando lá para o primeiro exemplo lá. Então, eu tenho aqui N0, N0, N1, N2. Como o N0 é 0, e a amplitude é 1 menos 0 sobre 2, porque o n é 2, e o intervalo A é 0 e B é 1, então é 1 menos A, B menos A, 1 menos 0 sobre 2, que dá 1 meio, que é 0,5. Então,
O x0 é 0, adiciono um intervalo, uma amplitude, 0 mais 0,5, dá 0,5, 0,5 mais 0,5 dá 1. Então, encontrei o x0, o x1 e o x2. E aí, jogando na fórmula lá, né? Vou pegar aqui e vou encontrar os valores, né? Que é 1 sobre, né? Na verdade, é 4 vezes, porque a integral é 4, de 1 mais 0 ao quadrado, primeiro termo. Isso aqui zero, dá 1 sobre 1, que é 1, vezes 4, deu 4. Tá. Segundo, isso aqui é 0,5, que é o segundo intervalo, ao quadrado. Que nada mais é do que 1 meio, que dá 1 quarto, né? Vamos deixar em fração nisso aqui. 1 quarto sobre 1, tirando o mínimo múltiplo comum disso aqui, dá 5 quartos, né? Isso aqui dá 5 quartos, invertido dá 4 quintos, né? Vezes 4. Então, vou apagar aqui. 4 quintos vezes 4. Né? 4 quintos vezes o 4. Que é a mesma coisa que 16 dividido por 5. Né? Se fosse 15 dividido por 5, daria 3. Mas tem mais 1, né? Dividido por 5 é 0,2. Então, isso dá 13,5. E por último, né? O 1, né? 1 ao quadrado, que dá 2, que é 1 meio. 4 vezes 1 meio dá 2. Então, achei os valores, né? Do y0. Esse aqui é o y0. Esse aqui é o y1. E esse aqui é o y2. Né? E aí é só jogar na fórmula da primeira regra de Simpson com n igual a 2. Ó, então, h sobre 3, que é 0,5 dividido por 3. O 4 é o y0 e o 2 é o y2. E aqui, o do meio é 4 vezes esse valor, 4,3. Então, lá, jogando lá na calculadora, ó, né? Então, eu tenho 0,5 dividido por 3, dá esse 0,166667, tá? Vezes, e vou abrir um parênteses aqui, 4 mais, abrir outro parênteses, 4 vezes 3,2, fecho parênteses, mais 2, e fecho parênteses, igual. Ó, tem um valor de 3,1333333, né? Então, o valor aproximadamente daquela área, 4 vezes aquela área ali de 0 a 1, deu aproximadamente 3,13333 infinidade. Mesmo caso aqui, ó, só que aqui, como o intervalo é 4, 1 menos 0 dividido por 4, a amplitude do intervalo é 0,25. Como o y0 é 0, eu vou somando essa amplitude, né, que eu encontrei, 0,25, 0 mais 0,25 é 0,25, 0,25 mais 0,25 deu 0,50, mais 0,25, 0,75, mais 0,25 deu 1. Então, eu encontrei o y0, y1, não, x0, x1, x2, x3, x4. E vou jogar na fórmula lá, né? Lembrando que eu já tinha calculado, né, o 4, 3,2 e o 2, né, no primeiro exemplo lá, ó, substituindo na função, já tinha calculado, só precisava calcular aqui no caso, nesse caso, o 0,25 e o 0,75. E aí joguei na fórmula lá, encontrei, né, o y1 e o y3, nesse caso aqui. E aí joga na fórmula também, ó, 0,25 dividido por 3, né, o y0,
Está aqui. Então, está aqui calculado. O yn, nesse caso, que é o y4, está aqui, ó, que não precisa multiplicar por nada. Mas aqui, 4 vezes o y1, que é esse aqui. Nota que primeiro era 4, depois foi 2. 2 vezes o y2 e depois 4 vezes o y3. Então, 4, 2, 4. E fazendo esse cálculo, dá uma aproximação melhor. 3,14, 15, 69, isso aqui está aparecendo o número π, né? Se vocês forem olhar lá a função, provavelmente seja... o valor do π. Não cheguei a pensar nisso aqui, mas provavelmente seja isso. Vou apagar. Quando o n é igual a 0, o n é igual a 6, então eu calculo a amplitude, o intervalo AB, então é B menos A sobre 6, 1 sobre 6 é 0,16667. Logo, o x0 e o x1 eu tenho, então é só ir somando essa amplitude, né? 0 mais 1/6 dá 1/6, mais 1/3 são 2/6, né? 1/6 mais 1/6 dá 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6, que é 1. Então, deixei em forma de fração, poderia deixar em forma decimal, como queira, eu achei mais fácil por fração para ir somando, né? E pega esses valores e joga na função lá. Nota que já tínhamos calculado o x0 e o x1, né? E esse do meio aqui, o 0,5 também, ó, já tinha calculado no primeiro. Então, joguei lá e achei esses valores. Como eram 6 intervalos, ó, então eu tenho que h sobre 3, y0 mais 4 vezes o y1, mais 2 vezes o y2, mais 4 vezes o y3, mais 2 vezes o y4, mais 4 vezes o y5, mais o y6. Né? É isso que vocês têm que entender, né? Que os do meio é 4, 2, 4, 2, 4. E os externos, eles é a própria imagem dos extremos desse intervalo. Então, aplicando a fórmula aqui, né, a amplitude é 1/6 dividido por 3, né, isso pode dar 1 sobre 18 avos, né, faz as operações aqui no cálculo, e deu um número 3,1492, provavelmente mais preciso da área, né, por ser separado em mais intervalos nesse caso. E aí, se eu quisesse repetir em n igual a 8, né, aí depende da precisão que eu gostaria de ter para a minha área, seria a quantidade de intervalos que eu teria que usar. Se eu quisesse mais intervalos, né, eu posso trabalhar com mais intervalos aqui. Uma precisão maior. Aqui tem exercícios. Uma função, lembrando sempre que a trigonométrica usa em radianos, né? Para não dar problema no cálculo. Eu acho que tem uma trigonométrica aqui. Então, ó, calcular a integral usando o intervalo n igual a 2, de 0 a π. Então, eu vou só calcular a amplitude aqui, para vocês. A amplitude, no caso, desse intervalo é π sobre 2 menos 0 dividido por 2. Isso vai dar, né, π sobre 2 vezes 1/2, né, porque é uma divisão de frações. Isso aqui vai dar π sobre 4. Então, o x0 vai ser 0. O x1, que é 0 mais essa amplitude, então dá x sobre 4. E o x2 é π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4,
que vai dar 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Então, aqui eu tenho já, pode fazer numa tabela, eu tenho x0, x1 e x2, preciso encontrar o y0, o y1 e o y2, né? Vamos jogar lá no zero, né? Seno de ao quadrado de 1. Então, primeiro eu resolvo o seno, né? Coloco o valor aqui em radianos. Vamos resolver esse primeiro aqui. Vamos botar aqui uma calculadora. Então, nesse caso aqui, eu teria que colocar, vou botar um parênteses, trigonométrica, seno, né, de 1, não, saiu fora. Calculadora aqui não é meu. Coloco um parênteses, 1, trigonométrico, seno, fecho parênteses, vou elevar ao quadrado, vezes, vou abrir um parênteses, como é cosseno de zero ao quadrado, o quadrado aqui está dentro, é cosseno de zero. Igual. Então, deu um valor aqui de e na menos 4. Então, na verdade, aqui tem que usar a casa depois da vírgula, né? Então, 4 casas para a esquerda, então seria 0, vírgula, então, a primeira parte está aqui, 0,0000304, né? 4 casas para a esquerda. Então, ela estava aqui, né? A vírgula andou 4 casas para a esquerda. Estava aqui uma, 2, 3, 4 casas. Então, 10 a menos 4. Então, está aqui. Eu posso usar mais casas depois, ó. Até, se quiser arredondar aqui para 6, e deixar assim, porque está um arredondamento. Aqui, ó. O 8 está maior que o 5 aqui, deu um arredondo desse 5 para 6 e deixo dessa forma. E aí, digo que tem mais casas depois da vírgula aqui, se quiser. Ou deixa trancado aqui em 7 casas depois da vírgula. E aí eu uso depois o π sobre 4 para calcular. Né? Tem primeiro resolver, depois elevar ao quadrado. E aqui primeiro eleva ao quadrado e já calcula o cosseno. Aí usando eles em radianos. Fazem a tabela e vocês podem fazer o teste depois. Note que eu deixei essa integral um pouco mais chata de fazer, mas ela, por substituição, provavelmente, que são seno e cosseno, uma é derivada da outra, aqui provavelmente se faça por substituição, mas ela é mais chata de fazer. Se eu quiser aproximação mais rápida, eu posso fazer uma integração numérica rápida aqui, só substituição, e resolvo e chego na solução próxima. Até podem fazer o teste resolvendo ela da forma analítica, né, e botar a substituição, porque ela tem uma solução, e assim como pode ser feita essas aqui também. Elas não são tão simples de fazer, se vocês forem lá. Essa é simples. Ó.
Essa aqui é uma integração de uma função cúbica, né? É bem tranquilo de fazer a comparação dela usando esse n igual a 6 e usando a integração analítica, né? Isso aqui dá x na quarta sobre 4, mais x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x, né? E substituindo vai dar o valor exato. E aí tu compara com ela usando um n igual a 6. Não que as outras não possam fazer, pode ser feito também. Né? Mesmo caso aqui. Né? Tu pode, muito mais simples de calcular isso aqui, essa integração de e na 2x analítica, que é uma função simples, do que aplicar essa regra. Mas, claro, eu estou falando isso porque essas têm funções que não têm soluções, né? Resolução tão simples de se fazer, ou não tem nem solução. E aí se aplica métodos numéricos para a solução disso. Essa é a vantagem de se conhecer, né, esses métodos numéricos. Certo? Fica essas 4 para vocês aplicarem. Alguma dúvida? Onde que eu estou aqui agora? Aqui. Não sei se estão... É isso? Dúvidas? Por enquanto, não. Por enquanto não, prof. Só na hora de fazer. Mas isso é sempre normal. Qualquer coisa me perguntem, eu vou colocar essas 4 questões como tarefa lá para vocês. E aí dou um prazo para vocês fazerem, não tem problema, vamos, se precisarem estender os prazos aí, fale com o Diego aí. Sempre eu. Mas tranquilo. É bem tranquilo. Beleza? Vou parar de gravar aqui. Alguma dúvida? Não. Por enquanto não.